Ah, meus alunos, de volta aqui, professor Silvinho Santos. Qual que é a disciplina? Fala aí para mim. Biologia. É isso mesmo, biologia, a disciplina que eu sempre falo isso, é a mais top de todas, né? Agora a gente vai entrar num assunto que é claro, é óbvio, é a continuação do que a gente viu ainda há pouco, só que a gente vai perceber algumas diferenças em termos de estrutura, em termos de até mesmo de morfologia, porém também é um tipo de tecido, ok? Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente viu na aula passada é o tecido epitelial, que tem lá suas características, ele não é vascularizado, tem quanto número de células, ele lá é o simples, estratificado, pseudoestratificado, quanto à forma, ele pode ser pavimentoso, enfim, ele tem as suas várias características. Mas uma das coisas que marca o tecido epitelial é que ele não é vascularizado, é uma coisa até que eu enfatizei. Agora a gente vai ver o tecido conjuntivo, que é uma gama, existe uma gama de informações sobre esse tecido, né? Mas a gente vai estar vendo as características gerais dele, porque ele tem bastante coisa aí para a gente estudar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha direito, joga na tela aí o que a gente vai ver sobre o tecido conjuntivo hoje, tá? A gente vai ver o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido adiposo, né? Esse tecido adiposo, o tecido conjuntivo adiposo, que está envolvendo aí a questão das reservas de gordura e de energia aí também no nosso organismo, tá bom? Então, lembrando que tudo isso, pessoal, que a gente está vendo, a questão do tecido, tanto epitelial quanto conjuntivo, que a gente está vendo agora, está dentro do assunto histologia animal, que é o estudo dos tecidos aí do nosso organismo, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Tecido conjuntivo, propriamente dito, e o tecido adiposo. As habilidades dessa aula, você vai entender a morfofisiologia dos tecidos animais e vegetais, compreendendo suas inter-relações. Uau! Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, pessoal, uma diferença muito, assim, forte entre eles também. Por que eu fico comparando? Para você sempre, né, procurar as características para não confundir um com o outro. No tecido epitelial, as células eram justapostas, ou seja, uma célula muito perto da outra. Agora, no tecido conjuntivo, é diferente. Existe muito espaço intercelular, existe muita substância entre uma célula e outra. Então, as células não são juntinhas como no epitelial. No epitelial, elas eram tão juntas que não existia nenhuma substância entre as células. No caso do conjuntivo, existe sim uma matriz, né? Você imagina ali tipo uma espécie de geleia, né? E essas células todas inseridas dentro desse contexto. Uma célula aqui, outra ali, uma mais para frente. Isso você percebe que elas não estão juntas dentro desse exemplo que eu estou dando, né? Elas não estão coladas uma na outra. Esse espaço no qual essas células estão imersas, a gente chama aí de uma matriz extracelular ou substância intercelular, tá bom? Nesse caso do tecido conjuntivo, isso aí já vai ser mais abundante, você vai conseguir perceber isso, até porque nessa própria matriz estão imersas aí também as fibras do tecido conjuntivo, né? As substâncias aí que são inerentes a esse tecido, que vão acabar dando sustentação, dependendo da região do organismo onde essa matriz se encontra, essas substâncias vão dar mais maleabilidade ou mais consistência a essa determinada estrutura, beleza? Joga na tela aí, continuando. O que tem para nós? Então, o tecido conjuntivo, ele vai se caracterizar morfologicamente por apresentar diversos tipos de células imersas em grande quantidade de material extracelular, né? Você já consegue perceber aqui uma grande gama de células. Joga aqui na tela, por favor. Isso. Você consegue perceber várias células. Cada estrutura dessa aqui, ó, são fibras e também células presentes no tecido conjuntivo. Como elas não estão juntas, vocês conseguem perceber
a distância entre elas e que elas estão imersas em um determinado ambiente, um determinado fluido, digamos assim. Esse fluido é essa expressão que eu estou pisando aqui em cima dela, praticamente, que é um material extracelular, beleza? Então, de cara, você consegue perceber que o tecido conjuntivo ele tem lá suas características mais peculiares, tá bom? Ele não é um tecido tão denso, ou pelo menos, dependendo de onde ele se encontra, como eu falei, ele não vai ter sempre essa característica. E um detalhe é que a própria matriz extracelular é fabricada pelas próprias células que estão presentes no tecido conjuntivo. Olha que interessante. Esse fluido nos quais as células estão imersas são as próprias células que estão fabricando eles, né? E aqui a gente vê algumas fibras, né? São materiais, colágeno, enfim, que vão conferir uma determinada função para esse material extracelular, né? Dependendo de onde ele se encontra. Beleza? Então, material extracelular em abundância aí no tecido conjuntivo. Beleza? Volta lá para a tela. Então aqui, ó, como eu falei, fibra reticular, aqui já são células do tecido adiposo, tá bom? Fibras elásticas, fibras colágenos, fibroblastos, plasmócitos, enfim, tem toda macrófagos, são células, vocês conseguem perceber que existem células e fibras, né, os tipos de fibra do tecido conjuntivo que vão estar ali permeando o mesmo espaço. Mas não esqueçam isso, ele morfologicamente apresenta diversos tipos de células imersas em um grande material extracelular, tá bom? A matriz é uma massa amorfa. O que seria uma massa amorfa? É aquilo que eu acabei de falar. Ela é um fluido, né, onde eles estão imersos, que ela não tem um formato, ela é maleável, de acordo com a região onde ela está, ela se molda de acordo com a necessidade de onde ela se encontra. Então, ela é amorfa. Amorfa quer dizer que ela não tem um formato fixo, né? Dependendo da situação, ela se molda daquele jeito. De aspecto gelatinoso e transparente, tá bom? É constituída por água, glicoproteínas e uma parte fibrosa de natureza proteica, que são as fibras do conjuntivo. O que são as fibras do conjuntivo? São justamente essas fibras que estão presentes, né? Fibra elástica, fibra reticular, fibras colágenos, tudo isso são fibras, são elementos que vão dar consistências diferentes, dependendo da quantidade dessas fibras nesse material extracelular, né? Nessa matriz, tá? Então a gente tem uma imagem aqui do tecido conjuntivo, né? Um panorama aqui geral. Temos os pelos, vocês percebem que os pelos, eles vêm ali da epiderme, né? Eles enraizam e vão lá para uma região mais profunda do tecido, tá bom? Chegando até mesmo no tecido adiposo, que a gente vai estar falando mais para frente, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Então, onde você percebe vasos, pequenos vasos sanguíneos, é sinal que ali já é tecido conjuntivo. Por quê? Porque o tecido conjuntivo é aquele tecido onde se apresentam aí vasos sanguíneos, tá bom? As células conjuntivas são de diversos tipos, as principais são fibroblastos. A gente viu isso ainda agora naquela imagem que eu mostrei. Células metabolicamente ativas, contendo longos e finos prolongamentos citoplasmáticos, tá? Vocês percebem que elas são pontiagudas, digamos assim, né? E que a gente chama de longos prolongamentos citoplasmáticos, ou seja, o formato dela é mais esticado, digamos assim, tá? São fibras do tecido conjuntivo, tá, pessoal? Macrófagos são células ovoides, podendo conter prolongamentos citoplasmáticos e inúmeros lisossomos, responsável aí pela fagocitose e pinocitose
de partículas estranhas ou não ao organismo. Isso aqui é importante, pessoal, vocês entenderem por quê? Porque o macrófago, ele é uma célula do nosso sistema imunológico. Olha que interessante. Esse cara aqui, ele é um dos principais responsáveis pela sua saúde, né? Ele é um dos primeiros, a linha de frente de quando algo tenta infectar o seu corpo, é ele que vai lá e tenta promover o quê? A neutralização desse agente infeccioso, seja ele um patógeno ou um corpo estranho que esteja tentando avançar para dentro do seu organismo. Então, o que é que vai acontecer? Bem aqui, ó, a gente tem fagocitose, né, e a pinocitose. A pinocitose são tipos de quê? De endocitose. Lembra que a gente estudou sobre isso quando a gente estava falando sobre transporte pela membrana? Fagocitose e pinocitose são ações cometidas pela célula no qual essa célula vai englobar, é como se ela engolisse uma partícula. No caso, a fagocitose. A pinocitose, a célula vai fazer a mesma coisa, só que esse agente estranho não é algo físico, é algo mais fluido, algo mais líquido, ok? Então, essas células que fazem parte aqui do tecido conjuntivo, olha como é interessante, né? Uma célula de defesa altamente importante para a nossa primeira defesa contra os patógenos, ela é do tecido conjuntivo, tá bom? E elas vão ter mecanismos, né, como, por exemplo, esses citoplasmas prolongados, como você vê, ó, são células ovoides podendo conter prolongamentos citoplasmáticos. O que seriam esses prolongamentos citoplasmáticos? Eles dão alcance para essas células, né? Ela não se limita ao eixo principal ali do corpo, ao núcleo principal. Elas têm alcance de buscar algo mais longe, isso tanto para a locomoção quanto para a estabilidade. Elas conseguem fazer isso. Então, células do tecido conjuntivo também, né? Nós temos aí como representante o macrófago, beleza? Joga na tela. Vamos lá. Os mastócitos são células globosas constituídas de quê? Heparina. Para que serve a heparina? São substâncias anticoagulantes e histamina, que tem a ver aí com a questão da resposta alérgica do nosso organismo, né? São substâncias envolvidas nos processos de alergia. Essa última substância é liberada em ocasiões de quê? De penetração de certos antígenos e seu contato com os mastócitos desencadeando consequente reação alérgica. Interessante isso aqui também, pessoal. Você aí, tem gente que pergunta, por que é alergia, professor? O que é o mecanismo? Aqui está um exemplo, né? Essas células vão liberar essa substância aqui chamada, aliás, está bem aqui, histamina. A histamina, ela é liberada quando o organismo ele tem um contato com algo que, de alguma forma, ele entende como um corpo estranho. Então, essa histamina vai ser liberada, causando uma espécie de reação de rejeição do organismo. Então, você vai começar a ter as características reações alérgicas, né? Então, tem a ver aqui, no caso, com os mastócitos, que são representantes aí do tecido conjuntivo, né? Joga na tela, vamos lá. Plasmócitos, célula rica em quê? Retículo endoplasmático, tá? Rugoso, no caso, esse retículo endoplasmático, lembra que a gente viu o rugoso, que também é chamado de granular? Ele tem a ver aí com a produção de proteínas, tá bom? Então, eles são abundantes em locais sujeitos à penetração de bactérias, como intestino, pele e locais em que existem infecções crônicas. Olha que interessante, hein, pessoal? O nosso organismo, ou o organismo vivo, ele tem posicionamento, digamos, estratégico para essas células que produzem determinadas proteínas que, de alguma forma, servem para minimizar ou fazer a manutenção, né, de regiões aí que estão mais vulneráveis a infecções. Então, produtor de todos os anticorpos no combate a micro-organismos. É originado no tecido conjuntivo a partir da diferenciação, né, de células conhecidas como linfócitos B. Nós temos aí os linfócitos T e B, pessoal. Então, esses linfócitos eles são muito importantes aí
para a proteção do nosso organismo, inclusive para aquelas proteções que ficam para sempre, assim, de alguma forma, né? A gente fica imune a uma determinada doença quando a gente pega ela uma vez, por exemplo, uma catapora da vida, né? Um sarampo, enfim, essas doenças que precisam de uma determinada, a gente chama de memória por parte do sistema, né? Ele vai fixar aquela proteção e depois, se aquela doença tentar infectar nosso organismo, ele já não deixa mais, né? Ou seja, ele já tem a defesa para aquilo. Então, os principais tipos de tecido conjuntivo são tecido conjuntivo frouxo. Para que ele serve? Ele serve de apoio ao tecido epitelial, tá? No tecido epitelial, a gente percebe que ele não é um tecido vascularizado, porém, ele precisa ser nutrido de alguma forma, afinal de contas, são células que estão aí, né? Lembra que eu falei que o tecido epitelial, ele recebe ali, digamos, os seus nutrientes e esses nutrientes são repassados célula a célula por difusão. Eu até lembrei das aulas que nós tivemos no passado sobre a questão do transporte de substâncias pela membrana. Então, esse tecido epitelial, ele fica apoiado, né, acima do tecido conjuntivo frouxo, tá bom? Camadas também, vasos sanguíneos e linfáticos, né, também fazem parte aí do tecido conjuntivo frouxo, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem uma imagem, essa imagem é de uma lâmina, essa imagem é verdadeira, tá, pessoal? A gente vê aqui umas imagens, né, de fibra elástica, vaso. Agora, é claro, aqui a gente não tem como a gente visualizar de uma forma muito clara, mas é só para vocês terem uma noção de como que um tecido, quando ele é passado em lâmina e visto aí ao microscópio, como é que ele é distribuído. Agora, é claro que com um poder de aumento melhor, tudo consegue se definir mais e a gente conseguiria, sim, ver algumas estruturas com mais clareza, tá bom? Então, preenche os espaços não ocupados por outros tecidos e apoia e nutre células epiteliais. Envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos, linfáticos. Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele tem uma importância muito grande aí, né, para estar aí suprindo determinadas cavidades, suprindo determinados espaços entre tecidos, né, nutrição das células epiteliais. Uma vez que eu falei que as células não têm, né, vaso sanguíneo, então esse tecido é que leva, de alguma forma, os nutrientes para essas células. E elas também envolvem os músculos e vasos sanguíneos linfáticos. O que mais? Além disso, faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha importante papel em processos de cicatrização, pessoal. Tá? O tecido conjuntivo frouxo, ele é muito importante nos processos de cicatrização. Além de que o processo também de cicatrização está muito associado aí as plaquetas, né? Que ajudam aí como é que eu vou dizer? No tampamento, né? Eu gosto de usar palavras assim, mas eu invento na hora, para você entender. No tampamento aí de determinadas lesões do nosso organismo. Tipos de fibra, né? Aquelas fibras que estão imersas lá no tecido conjuntivo, que eu falei aí no início da aula. As fibras presentes no tecido conjuntivo frouxo são de 3 tipos: colágenas, elásticas, e reticulares. Todas essas fibras aqui que a gente está falando agora, nesse momento, eu apontei elas naquela imagem lá no início, né? Uma imagem didática que apareceu. Estavam lá as células plasmócitos, fibroblastos, enfim. E eu apontei elas lá, de que forma que elas ficam ali na matriz extracelular. As fibras colágenas são constituídas de colágeno, talvez a proteína mais abundante no reino animal. Beleza, pessoal? A fibra colágeno, pessoal, ela serve ali para dar consistência ao tecido. Quanto mais tempo de vida você tem, pelo menos no nosso caso, né, os animais, menos competência na ação dessas fibras a gente tem. Então, quanto mais tempo de vida, menos
consistente nosso tecido fica, vai perdendo elasticidade. Por isso aquela característica mais envelhecida, né, de quando a pessoa está mais velha. É uma das causas também dessa aparência. Então elas são constituídas de colágeno, que talvez seja a proteína mais abundante no reino animal. Já as fibras reticulares são ramificadas e formam um traçado firme que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos, né? Lembra que eu falei sobre a questão do tecido epitelial estar acima do tecido frouxo? Então, existe uma espécie de amarração entre um tecido e outro. E quem atua nessas amarrações para manter esses tecidos juntos um do outro, ainda que eles sejam tecidos de origem diferente, são as fibras reticulares presentes no tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo denso, ok? No tecido conjuntivo denso, há predomínio de fibroblastos e fibras colágenas, tá? Como o próprio nome já diz, né, pessoal? Ele é denso, ele não é frouxo. Frouxo você consegue aí, pelo nome, perceber que existe uma folga entre os componentes envolvidos no processo, tá bom? Nesse caso aqui, você imagina uma situação mais condensada, ela está mais densa. Então, nesse tecido, o predomínio aí das fibras colágenas, que são fibras, né, que atuam justamente para dar consistência no tecido, né, para conferir rigidez, que foi o que eu acabei de falar com relação. Quanto menos colágeno nós temos no tecido, mais flácido esse tecido fica, ok? Então, se a gente tiver mais colágeno, como é o caso aqui do tecido conjuntivo denso, né, mais consistente esse tecido vai ficar, juntamente também com fibroblastos, que também são células que conferem aí densidade, né, consistência ao tecido. Tá bom? Tecido modelado, né, formado por fibras colágenas dispostas em feixes, com uma orientação fixa, dando ao tecido característica de maior resistência à tensão, né, do que a dos tecidos não modelados. E frouxo. Ocorre nos tendões que ligam os músculos aos ossos e nos ligamentos que ligam os ossos entre si, né? Então você consegue perceber uma disposição meio que padrão nas células do tecido, né, modelado. E o que é que isso vai fazer? Isso faz com que esse tecido ele tenha mais consistência, né? Tanto é que ele fica aqui, ó, ligamentos, né, ligam os músculos aos ossos, ó. São regiões, e nos ligamentos que ligam os ossos entre si, são regiões que precisam de firmeza, em outras palavras falando. As ligações que existem nessas regiões, elas não podem ser frouxas, elas precisam ser densas, são ligações mais consistentes, entendeu? E no caso aqui, esse tecido modelado, ele confere isso. Tecido conjuntivo adiposo, né? O tecido conjuntivo adiposo, pessoal, ele é constituído, né, é o tecido onde a gente vai ter reservas aí de gordura, por exemplo, e automaticamente de energia. Nesse tecido, a substância intracelular é reduzida e as células ricas em lipídios são denominadas células adiposas ou adipócitos. No caso aqui, quando a gente diz assim, ó, substância intracelular, a gente está falando da substância de dentro da célula. Eu não estou falando daquela substância intercelular que existem entre as células, não, pessoal. Lá que eu falei da característica do tecido conjuntivo. Eu estou falando do espaço dentro da célula. Vocês conseguem perceber que o espaço é pequeno, né, para as funções metabólicas das células e rico em lipídio. O lipídio ele é mais abundante nessa célula, tá bom? Ela tem um espaço reduzido aí para as funções metabólicas. E essas células são adipócitos, né? Ou células adiposas. Tecido adiposo, qual que é a função? Uma função básica do tecido adiposo é o quê?
é a reserva energética. Como eu vinha falando, quando eu falava de alguma coisa sobre tecido adiposo, eu usava como característica a reserva energética também, a questão da reserva de gordura, né? Que uma coisa confere a outra. Reserva energética. A principal função do tecido é de reserva energética. Tá? O depósito de gordura é feito nas células adiposas, também chamadas de adipócitos, que funcionam como isolante térmico. Ajuda a regular a temperatura corporal, protegendo contra o frio. Olha que interessante. O tecido adiposo, ele é um tecido que ele reserva energia. Porém, também ele faz o quê? Ele reserva gordura. Então, pessoas que têm o tecido adiposo abundante, elas têm muita gordura, né? na pele, né? No tecido. Não na pele, né? No tecido. Então, o que acontece? A gordura, ela é o que está falando aqui? Ela é um isolante térmico, o que faz com que as pessoas que têm uma maior camada adiposa, elas tenham mais resistência ao frio. Já as pessoas mais magrinhas sentem frio com mais facilidade, né? Por quê? Porque não tem as reservas lipídicas que uma pessoa com maior peso tem, né? Por isso que, às vezes, quando a pessoa dá uma engordada, né, ela consegue, às vezes, fazer coisas que ela não fazia, tipo, quando todo mundo está com frio, ela está tranquila ali, porque tu engordou, né? Agora tu está com uma camada ali de gordura mais tranquila, né? Isso, de fato, é verdade por causa de quê? Por causa das reservas lipídicas no tecido adiposo, tá bom? Vamos lá, joga na tela, foi só uma curiosidade aí. Então, ela é um principal, vamos só para frisar, a principal função, tecido de reserva energética e depósito de gordura, que é feito também nas células desse tecido, né? Que são os adipócitos. Outra função, preenchimento. É encontrado ao redor de órgãos e preenchimento de espaços, preenchendo, né, espaços de forma que mantém as estruturas fixas no lugar. Também proteção contra impactos. Evita traumatismos, protegendo órgãos internos. Olha que interessante, tecido adiposo, hein? Tem muita gente que só liga o tecido adiposo à questão de gordura, tá? Mas não, o tecido adiposo ele não serve só para guardar gordura. A pessoa ela acaba acumulando gordura demais pela questão da alimentação e a falta de exercício. Então, aquela a gordura que é consumida, ela acaba se depositando no tecido adiposo. E isso vai fazendo com que a pessoa, né, vá ganhando peso. Tá bom? Classificação do tecido adiposo. Tecido adiposo unilocular e tecido adiposo multilocular. Você consegue perceber aqui a diferença, né, entre os adipócitos. O que são adipócitos? São células do tecido adiposo. Tá? Você consegue perceber aqui que no tecido adiposo unilocular, a gente percebe uma reserva de gordura muito concentrada, né, na célula. No caso do tecido adiposo multilocular, a gente consegue ver a gordura mais fragmentada, tá bom? Isso com certeza vai fazer diferença no metabolismo desse tecido, tá? O tecido adiposo unilocular. As gotas de gordura se reúnem formando uma grande gota, né? Que é o que eu falei, ó, uma concentração bem pesada. Ela numa grande gota, por isso recebe o nome de unilocular. Também é conhecida como gordura amarela. Coloração que se deve à gordura que contém pigmentos e vitaminas. Já o tecido adiposo multilocular é responsável pela regulação da temperatura corporal, encontrado principalmente em animais que hibernam. Né? Hibernar é aquele descanso que dura tempos ali, né? Em determinados períodos aí sazonais, né? Do ano, aí, dos climas e tal. Recebe esse nome por causa das várias gotas de gordura suspensas no citoplasma dos adipócitos. Também é conhecida como gordura marrom ou parda. Não esqueça, apesar de ter um papel importante, o tecido adiposo é indesejável em excesso.
né? O acúmulo de gordura aumenta e o peso e o volume corporal sobrecarregando o sistema cardiovascular, entre outros. É aquilo que eu acabei de fazer. As funções do tecido adiposo são específicas. Reserva energética, regulação de temperatura, proteger contra impactos, reserva de lipídios, porém, né, ele em excesso, essa gordura armazenada ali em excesso, formando esse tecido adiposo em excesso, isso pode ser muito prejudicial, né? Pois eles podem sobrecarregar o sistema cardiovascular, entre outros, né? Até mesmo o ósseo, dependendo aí do grau de obesidade, né? Do grau de gordura dessa pessoa. Beleza, pessoal? Falamos aí sobre o tecido conjuntivo, a primeira parte do tecido conjuntivo, que é um assunto bem vasto, beleza? Mas não se preocupe, se você ficou aí um pouco perdido, vamos lá para a nossa revisão, que a gente vai dar uma repassada aí nos pontos principais. Vamos lá!